Wagner, se você, para que você comece a preparar já a sua apresentação. Tá pronta já aqui. Pode compartilhar aí, Wagner. Já dá para ver já ou não? Wagner, você estava. Wagner está apresentando. Wagner. Dá para ver já a minha tela? Wagner, eu estou vendo a sua tela, mas não sei se. Agora. Todos estão vendo? Eu estou vendo agora. A partir de agora, Wagner. A mulher não diz que tem. Estamos vendo, sim. Então, Wagner, por favor, Wagner, pode iniciar, viu? Quando você quiser, eu já estou pronto aqui para Vou começar. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Wagner Messias. Sou aluno de graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco e sou bolsista do PRH. Meus orientadores, a professora Lourdiana Florencio e a professora Bruna Mati. Minha pesquisa é o estudo do potencial de recuperação de subprodutos de valor agregado em fotobioreatores com lodo granular algal bacteriano. Enfim, qual a problemática? Com o crescimento desenfreado da população, há uma maior extração e utilização de recursos naturais e geração de efluentes, bem como a escassez desses recursos. Tendo em vista a grande quantidade de matéria orgânica nos esgotos, que é degradado por micro-organismos em sistema de tratamento de efluentes, foi proposta uma tecnologia de tratamento, o lodo granular aeróbico, que é um agregado bacteriano que possui uma estrutura estratificada, com a zona aeróbica, anóxica e a zona anaeróbica. E ela também possui baixo custo e, além de possuir uma remoção simultânea de matéria orgânica e nutrientes em um único tanque, demandando de menor área. Foi observado também que, em condições de estresse anaeróbica ou aeróbico, produz subprodutos de valor agregado, como alginato e polihidroxialcanoatos, que podem ser utilizados como um substituto de produtos de origem petrolífera. Então, foi proposto o uso do lodo granular algal bacteriano, o LGAB, desenvolvido sob condições operacionais semelhantes à obtenção do LGA bacteriano, sendo que ocorre no sistema simbiótico, no qual as águas produzem o oxigênio, que são consumidos pelas bactérias, produzindo CO2, que é consumido pelas águas para produzir o oxigênio. E isso foi feito com o objetivo de otimizar o custo energético do sistema aeróbico, além de permitir a exploração de outros subprodutos, os lipídios. Esses subprodutos têm diversas aplicações, como o alginato, que pode ser usado na correção de solos no semiárido, na indústria têxtil, na indústria de papel, na indústria química. O PHA, que é um tipo de bioplástico, que tem as mesmas propriedades do plástico, sendo que ele é biodegradável. E os lipídios podem ser usados como biocombustíveis. Diante desse contexto, a minha pesquisa tem como objetivo investigar o potencial de recuperação de alginatos, o ALE, e do PHA em LGA e LGAB, bem como avaliar de forma quantitativa e qualitativa a produção lipídica por LGAB. Tendo relevância devido ao seu alto impacto de aplicação no âmbito do desenvolvimento científico e tecnológico, visto que é um processo de tratamento que apresenta ótima remoção de matéria orgânica, nutrientes e potencial de recuperação de recursos de valor agregado simultaneamente. Também tem um potencial de recuperação de biopolímeros, que pode ser substituído por produtos de origem petrolífera, assim como os biocombustíveis. Visto que ocorre a simbiose, então há uma redução da necessidade de oxigênio no sistema. E há uma maior remoção de nutrientes em comparação ao LGA bacteriano pela sua maior quantidade de biomassa. E o LGA, assim como o LGAB, está dentro de um conceito chamado sustentável, no qual é capaz de transformar o esgoto em recurso com valor agregado para a sociedade, deixando de produzir apenas água residuária tratada
e se transformando em biorefinaria, produzindo subprodutos de valor agregado. Para avaliarmos o potencial de recuperação desses subprodutos, vamos utilizar dois reatores idênticos, contendo um volume útil de 3,5 litros e uma troca volumétrica de 44%, sendo o R1 composto pelo LGAB e o R2 contendo o LGA. O 1 terá uma lâmpada fluorescente que permanecerá com 12 horas claros e 12 horas escuros, simulando a noite e dia, e obtendo assim uma condição de estresse para que as águas produzam lipídios. Assim como os dois terão um ciclo bem definido de 4 horas, sendo 60 minutos para a sua alimentação, 176 minutos para a sua aeração, 3 minutos para a sua sedimentação e 1 minuto para o descarte do efluente tratado. Como é um estudo novo, nós vamos realizar essa pesquisa inicialmente com esgoto doméstico sintético, mas com características semelhantes ao esgoto real. Teremos um DQO de 300 mg por litro e um nitrogênio amoniacal de 30 mg por litro. Para o monitoramento dessa pesquisa, será utilizado esses parâmetros físico-químicos, que são o sólido suspensos voláteis de comisto, o índice volumétrico de lodo, o IVL, a demanda química de oxigênio, a DQO, o nitrogênio amoniacal, o nitrito, o nitrato, assim como o oxigênio dissolvido. E para a caracterização do potencial de recuperação do pH, será feita a medição do ácido crotônico, formado pela catálise ácida durante a despolarização química do pH, e para a caracterização do potencial de recuperação do ALE, será analisado através da extração de DPS da biomassa em condições alcalinas, em alta temperatura e sob agitação. Seguido, o ALE será precipitado em condições ácidas e os resultados serão expressos em termos de sólidos totais. Já para a análise de recuperação de lipídios, será retirada a biomassa do R1, contendo o LGAB, e do R2, contendo o LGA. Será feita a secagem natural. A extração dos lipídios será feita através desse equipamento, o Soxhelt, contendo solventes clorofórmio e metanol, na proporção 2:1, bem como também será feita uma análise do perfil dos ácidos gráficos através da cromatografia, com cromatografia gasosa, com forno a 90 graus e com a presença do ácido sulfúrico. Os resultados esperados dessa pesquisa permitirão conhecer o potencial de recuperação do ALE e assim também como do pH e o potencial de produção dos lipídios a partir do tratamento de esgoto doméstico. Esses subprodutos de valor agregado extraído do sistema de tratamento de águas residuárias são potenciais substitutos promissores para produtos derivados do petróleo, devido às suas semelhanças nas suas propriedades físico-químicas. Mas o mais importante dele é que eles são biodegradáveis. Esse aqui é o cronograma, meu cronograma, no qual as disciplinas não pude pagar agora devido à pandemia, mas eu pretendo pagar 2 nesse semestre 2020.3. E em relação à revisão bibliográfica e de leimento experimental, estamos tendo reunião toda semana. A partida dos reatores está prevista ainda para agosto e setembro. O LCA está vendo a melhor maneira disso acontecer devido à pandemia e para a segurança dos alunos. Será feito relatórios parciais, assim como a elaboração do artigo científico para ajudar tanto na redação do TCC como no relatório final. Essas são as disciplinas obrigatórias que eu pretendo pagar nesse período 2020.3. Essa aqui eu tenho uma certeza que vai ser
ofertada. Essa de energia e meio ambiente, eu não tenho certeza, porque até agora não tive acesso. Eu já perguntei para as pessoas que estudam engenharia de energia, mas até agora eu não obtive resposta. Se alguém souber, poderia me falar. E pronto. Eu queria mandar um agradecimento especial para o doutorando Marcos Salles e para a orientadora Lurdinha Florencio e a professora Bruna Magno. E agradecimento pelo CNPq, Pronex, Motrel. E pronto, é só isso. Sim. Wagner, muito obrigado, Wagner. Você foi extremamente econômico em relação a ontem, 9 minutos e 29, mas foi excelente. Muito obrigado. Felipe já pode se preparar. Enquanto Felipe se prepara, essa pergunta, viu, Wagner, que você fez, o professor Emanuel Damiliano Dutra vai responder logo em seguida, após o término das apresentações. Ele aqui é o comandante da Energia e Meio Ambiente, da disciplina, e vai responder depois. Estão conseguindo ver minha tela? Tchau. Estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim, Felipe. Ok. Então, o tema da minha pesquisa é a avaliação de biorremediação do sedimento do manguezal Maçangana por meio de atenuação natural e bioaumentação. Eu sou Felipe Filgueiras, engenheiro civil e faço mestrado na área de tecnologia ambiental. Meus orientadores são a professora Sávia e a professora Bruna Soares. Bem, de acordo com o relatório do Gabinete de Crise do Governo do Estado de Pernambuco, no ano passado, mais de 1.500 toneladas de óleo foram retiradas das praias entre os meses de setembro e outubro de 2019. E um dos manguezais mais afetados em Pernambuco foi o manguezal do estuário do rio Maçangana, lá em Suape, que, segundo os moradores, teve mais de 2 toneladas de petróleo cru retirados em só um dia. Nesse contexto, dentre dos diversos componentes do petróleo estão os HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aqui a gente tem alguns deles só para exemplificar. Bem, os PAHs, por causa de sua estrutura química, eles são persistentes no meio, cancerígenos e mutagênicos. E diversos fatores afetam a duração deles no meio, né? Porque eles continuam lá, tal como o estado físico, a disponibilidade de oxigênio, pH e diversos outros fatores. E diversos estudos apontam a possibilidade de degradação microbiológica de HPAs em meio líquido pela rota, tanto aeróbia quanto por rotas anaeróbias, sendo elas desnitrificação, redução de sulfato ou fermentação metanogênica, por exemplo. Bem, então, como objetivos gerais, a gente então tem como identificar, adaptar e estudar consórcios microbianos capazes de degradar HPAs provenientes do sedimento do manguezal e do estuário do rio Maçangana, lá em Suape, que foi contaminado por óleos e, consequentemente, HPAs. E com objetivos específicos, caracterizar os sedimentos com atividade microbiana, aumentar e isolar micro-organismos autóctones em condições similares à contaminação, avaliar a degradação de HPAs por meio de atenuação natural e bioaumentação em condições aeróbias e anaeróbias, com foco nas anaeróbias, que é onde tem mais lacunas quanto à literatura e é onde a gente tem uma infraestrutura que poucos locais têm lá no FPE. E caracterizar os consórcios aumentados, isolados e provenientes de bioaumentação. E por que esse projeto é relevante? Lá em 2010, teve um projeto pela Reline, financiado pela Petrobras, FINEP, CNPq, que foram avaliadas diversas tecnologias de biorremediação das áreas degradadas por petróleo. Isso levando em conta uma contaminação de óleo lá em Suape, por óleo diesel, né? Só que essa contaminação que a gente teve em 2019 foi um tipo de óleo totalmente diferente. Então, a gente simplesmente não pode usar as mesmas técnicas ou simplesmente colocar o mesmo resultado para degradar esse composto. É preciso uma nova análise. Então, cada contaminação deve ser avaliada de forma isolada, pois tanto quanto o contaminante quanto o meio tem especificidades.
Estudos de biorremediação in situ, eles têm sido apontados como os que menos agridem o meio. Então, dentre as técnicas de remediação química, até remediação física, como a gente usa micro-organismos que já existem lá, a gente só aumenta eles, estimula eles a degradar esse composto, ele agride bem menos o meio do que outras técnicas. Ok, e como a gente vai fazer isso, né? Primeiro, eu vou falar um pouco das condições experimentais. A gente vai pegar a primeira 30 centímetros da camada de solo do manguezal, dividir em 4 porções, 5, 5, 10 e 10 centímetros, em 10 pontos. Então, homogeneizar por camada. Então, por exemplo, aqui, a camada da superfície 1 são os 5 primeiros centímetros dos 10 pontos homogenizados. Então, a gente, para cada uma dessas, superfície 1, superfície 2, meio e fundo, cada uma dessas, a gente vai comparar a bioaumentação com a atenuação natural monitorada, que é como se os micro-organismos no local estivessem degradando aquele composto naturalmente, sem nenhum estímulo, sem nenhuma adição de nutrientes ou interferência. Então, a gente vai caracterizar os HPAs através de cromatografia gasosa por feed ou por GCMS, utilizando um padrão analítico do EPA. A gente vai enriquecer os micro-organismos autóctones também, e depois... cadê? Ok. E depois a gente vai fazer os testes de degradação de HPAs, tanto para atenuação natural quanto bioaumentação. E, em todas essas etapas, a gente vai fazer a caracterização microbiana das amostras, para poder monitorar como o consórcio microbiano evoluiu durante todo esse processo. E o que é que a gente espera como resultado? A gente espera ter a caracterização da composição dos HPAs dos óleos despejados no estuário do Rio Maçangana, um artigo elaborado sobre o estado da arte de tratamento de HPAs, que eu vou falar um pouquinho dele já já, as condições experimentais para a degradação de HPAs em sedimento já validadas, a gente espera ter isso como resultado também. O consórcio microbiano isolado com a maior potencialidade para degradação do HPA caracterizado no local. E um artigo sobre as condições otimizadas do processo de biodegradação de HPAs, elaborado para ser submetido em uma revista internacional. E muita gente se pergunta por que isso é importante para o setor de energia, né? Já que eu estou entrando na parte de tratamento. Tem como objetivo, então, apoiar o desenvolvimento de políticas públicas por meio de apoio ao estabelecimento de diretrizes para a elaboração do plano de emergência individual, que é previsto em lei. Então, a gente tem que ter medidas já para, caso isso ocorra de novo ou algo similar, a gente conseguir agir de forma mais rápida e mais eficiente. A gente também tem como isso contribui. Isso pode seguir uma linha de produção de biorremediadores para emprego em casos de contaminação real, não só em laboratório, e auxiliar no processo de biorremediação ex situ do estabelecido. Atualmente, a gente está no 4º bimestre, né, mais ou menos na metade dele, e eu teria ter cursado disciplinas e estar estudando estado da arte, que é exatamente o que eu estou fazendo. E dentro dessa disciplina, nessa disciplina aqui, eu estou elaborando um artigo de revisão bibliográfica que trata do tema da pesquisa. O auxílio financeiro desse projeto vem de projetos que atualmente estão em atividade lá no LSA, Laboratório de Saneamento Ambiental, e do PRH 48.1 com essa bolsa. O apoio técnico da gente conta com 7 pesquisadores do LSA, sendo 2 deles professores titulares da UFPE, 3 pesquisadores CNPq, e todos eles com larga experiência em projetos nacionais e internacionais, como o PROSAB, PRONEX e outros trabalhos individuais. É isso. Caro Felipe, muito obrigado. Vamos passar logo para Ítalo. Ítalo é o próximo a apresentar. O tempo, querido Felipe, eu acho que Sávia pressionou os meninos, viu, que precisam sair mais cedo hoje. 7h48 foi o recorde até agora, Felipe. Parabéns. Uma apresentação muito boa, extremamente suscita. Ítalo, fica à vontade, querido. Pode colocar seu material. Quando você tiver. Tá vendo? Opa, tá chegando, Ítalo, tá chegando. Chegou.
Tá aí? Tá? Estão vendo, né? Tá na tela aí, Tulsi. Pode, por favor, pode começar, viu? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ítalo Abreu, sou aluno de mestrado do PROTEM, orientado pelo professor Manuel Dutra e pelo professor Romulo Menezes, e o trabalho tem como tema a produção integrada de bioetanol e biogás a partir de resíduos de alimento. Bem, uma rápida introdução ao tema. Os resíduos de alimentos, eles são gerados por diversas fontes, desde hospitais até alguns setores industriais. Contudo, o seu maior volume advém dos resíduos sólidos urbanos, os RSU, dos quais eles compõem em torno de 20%, é uma taxa variável, depende das condições socioeconômicas do local, mas a média é essa de 20%. E qual o problema desses resíduos? Né? Por serem uma matéria orgânica, são putrescíveis, então se degradam, emitindo gases do efeito estufa, principalmente metano e CO2. E o que é feito atualmente com a maior parte desse resíduo? É destinado ao aterro sanitário, ou então descartado do meio ambiente, e muitos trabalhos fazem a queima desse resíduo para geração de energia térmica. Quando destinado em aterro sanitário, o RA, resíduo de alimento, ele tende a diminuir a vida útil desse aterro e trazer diversas complicações, tanto de questões de contaminação do local, entre outros. No meio ambiente, como já citado, a poluição e a emissão de gás de efeito estufa, e apesar de ser utilizado para energia térmica, essa conversão, ela desperdiça um grande potencial dessa biomassa. E esse potencial, como a gente pode ver por uma análise da composição desse resíduo, é que ele tem uma fração considerável de açúcares redutores, ou seja, açúcares mais simples, que são suscetíveis à fermentação, como glicose, xilose e frutose, bem como uma concentração bem alta de celulose e de hemicelulose, que podem ser hidrolisadas a esses açúcares redutores e posteriormente convertidos a etanol, por exemplo. Há uma fração também de lipídios, que podem ser extraídos e, por um processo de transesterificação, convertidos a biodiesel, e há uma relação considerável de sólidos voláteis, uma relação que é interessante para o processo de biodigestão e produção de biogás, bem como para o processo de dark fermentation e produção de biohidrogênio. Então, qual o objetivo desse trabalho? Né? É avaliar a produção integrada de bioetanol e biogás a partir dos resíduos de alimentos, com o intuito de aumentar a recuperação energética dessa biomassa, ou seja, trazer os pontos positivos do bioetanol e do biogás em conjunto. Também melhorar a estabilidade do processo de biodigestão, porque esse processo tende a ser instável, a apresentar picos de produção de biogás e também de concentração de metano. E o que é que justifica fazer esse trabalho? Né? Segundo a Abrelp, no seu panorama de 2019, em 2018, no Brasil eram gerados em torno de mais de 200 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos. E da fração coletada, em torno aí de 92%, 60% estavam sendo destinados nos aterros sanitários, então uma taxa bem alta, 18% em lixões ainda, e 23% em aterros controlados. Segundo o próprio relatório, é um valor que vem melhorando no Brasil, tem sendo destinado cada vez mais a aterros. Contudo, quando se analisa a situação da região Nordeste, é observado que essa biomassa, esse resíduo, ainda tem muito destino em lixões, já que 1/3 ainda está sendo destinado incorretamente. E o que é que traz a literatura nesse sentido? Bom, esse trabalho aqui de 2017 já traz um processo de integração do sistema para maximizar a produção, a bioenergia do resíduo de alimento. Então, é feita aqui uma hidrólise e separado a fração líquida e a fração sólida, onde a fração líquida é destinada à produção de bioetanol e a fração sólida à produção de biogás. Já esse outro trabalho posterior, publicado em 2018,
traz um fator bastante interessante, que é a pré-fermentação etanólica da biomassa sólida. Ou seja, não é feita uma separação entre a fração líquida e a fração sólida. E o que foi encontrado com relação à comunidade microbiana desse processo? Que a levedura, estando presente na biomassa, tende a estabilizar o processo de biodigestão, trazendo ganhos consideráveis na etapa de hidrólise da biodigestão e também aumentando o percentual de metano nesse processo. Então, qual a abordagem aqui a se trabalhar? A matéria-prima a ser trabalhada é o resíduo de alimento proveniente do restaurante universitário, ser feita uma caracterização, identificando porcentagem de açúcares redutores, amido, proteínas, lipídios, hemicelulose, celulose e lignina, bem como análise alimentar de sólidos totais, sólidos voláteis, carbono e hidrogênio. Aqui tem um desenho experimental, o fluxograma, do que se pretende fazer. A ideia é justamente pegar os pontos positivos encontrados na literatura e tentar traçar um processo diferenciado, tendo como primeira etapa uma extração das frações solúveis, principalmente açúcares, a fim de se evitar, durante o processo de pré-tratamento hidrotérmico, a degradação desses compostos, formando aí furanos que são nocivos ao processo de fermentação. Essa extração aqui pretende se realizar com água, e aí testar algumas concentrações e até fazer um planejamento experimental para concentração de sólidos e temperatura e o tempo de detenção. Após essa extração e o pré-tratamento hidrólise hidrotérmico, ser misturado novamente o extrato, passar por um processo de fermentação das frações sólidas e líquidas em conjuntos, e aí sim realizar uma filtração e separação dessas frações, onde o filtrado vai ser destinado para destilação e a torta de filtro para a biodigestão. Na destilação, então, obtendo etanol e vinhaça, a vinhaça retornando para o processo, a fim de se regular a carga orgânica na torta de filtro, para, em sim, levar para a biodigestão, produzindo aí biogás e o digestado. Além disso, também realizar o processo sem a extração, a fim de se avaliar se essa perda aqui seria tão relevante para o processo. Bom, o que se espera de resultado? Identificar a melhor extração, as melhores condições dessa extração, e também se ela é realmente necessária. Avaliar a produção de bioetanol no processo, comparando com os valores já mais consolidados de outras biomassas, como, por exemplo, o bagaço de cana, que é o que é mais utilizado como geração de etanol de segunda geração. Avaliar também a produção de biogás no mesmo sentido, comparando-se com o que já vem sendo feito na literatura, bem como se essa produção ela está sendo realmente melhorada com a produção de bioetanol. E identificar essa viabilidade, né, se essa produção integrada ela realmente é viável. O que se espera contribuir com o estudo de impactos ambientais, reduzir a porcentagem de matéria orgânica no ambiente, bem como a destinada para aterros sanitários, assim diminuir o volume dos aterros sanitários e aumentar o seu tempo, a sua vida útil. Com isso, também reduzir as emissões do gás de efeito estufa. Em relação aos impactos econômicos sociais, como que os municípios eles vão gerir os seus resíduos sólidos urbanos, então trazer uma nova forma de fazer essa gestão, de separação dessa matéria orgânica e o seu aproveitamento, trazendo então com isso uma segurança energética, já que essa biomassa ela não apresenta sazonalidade, está presente durante todo o ano, e teriam dois compostos energeticamente, com potencial energético, sendo produzidos muito perto de onde está sendo gerado o resíduo. E, caso a biorefinaria seja instalada no local, a geração de empregos. Enquanto inovação tecnológica, o próprio processo integrado sugerido. Com o cronograma de atividades, a integralização dos créditos, o primeiro semestre desse ano, por conta da pandemia, não houve disciplinas, mas já foi iniciado, então, indo até o segundo semestre de 2021, revisão bibliográfica durante todo o período, a biomassa, ela já foi coletada, já foi homogeneizada, e já está separada para uso,
caracterização química ainda não foi dado início, mas já está sendo pensado a respeito disso. A extração já foi dado início a alguns testes, e para o ano que vem os demais processos, com a submissão de artigo no início do segundo semestre de 2021, com o final a defesa da dissertação. As disciplinas sendo cursadas até o momento, essas 5 primeiras, sendo cursadas nesse primeiro período, e em vermelho destaco as disciplinas obrigatórias ao PRH. Para observações pertinentes, trago que o projeto ele vai ser desenvolvido na BESSO, a Biorefinaria Experimental de Resíduos Sólidos Orgânicos, e no Laboratório de Biomassa, ambos situados no DEM. Importante frisar que a BESSO ela conta com projetos da Onda CBC e Pegasus, que já tem financiamento da CAPES e do CNPq. Espera-se os recursos do PRH 48 para a taxa de bancária. As referências utilizadas no trabalho, finalizo aqui e agradeço a atenção. Obrigado, Ítalo. 10 minutos e 46. Dentro do tempo, eu convido a Alisson. Muito obrigado, caro Ítalo. Alisson, cadê você? Opa, estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo muito bem, Alisson. Por favor, Ah, pode começar, viu? Acho Ok, que vou se começar. preparar. Uhum. Logo após a apresentação de Alisson, veio a comissão, formada pelos professores Leonardo, Sávia e Zé Antônio, farão seus comentários. Alisson, fica à vontade, viu, Alisson? Tá carregando aqui. Apareceu aí já? Ainda não, mas está aparecendo, Alisson. Tá. Ok, apareceu? Apareceu, Alisson. Ok. Estou vendo bem sua apresentação. Como seu orientador também está aqui, viu, lhe observando, impaciente, mas Eu fique imagino. tranquilo. Quando tiver, viu, Alisson, pronto. Agora, Alisson, olha, antes de você começar, oculte aí essa faixa, por favor. Oh, Você, sim. quando apresenta essa... Pronto, obrigado. Eu, quando quiser, fique à vontade, Alisson. Ok. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alisson Matheus, sou aluno da graduação de Engenharia Mecânica e vim aqui apresentar o plano de trabalho que tem como tema a simulação numérica da recuperação térmica em reservatórios de petróleo por meio de métodos localmente conservativos. Tenho como professor orientador o professor Darlan Carvalho e introduzindo aqui ao tema, a importância da simulação numérica no reservatório de petróleo, ela se dá pelo fato do escoamento no interior do reservatório ser um fenômeno muito complexo, descrito por equações diferenciais parciais não lineares, geometrias complexas e meio muito heterogêneo e anisotrópicos. É também importante por descrever o comportamento do reservatório quando submetido a diferentes estratégias de produção. É uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões e, com base nos métodos numéricos desenvolvidos no ganho computacional dos últimos anos, vem ganhando modelos cada vez mais sofisticados. E também é importante para suprir a demanda por aprimoramento de tecnologias. Em relação à recuperação de petróleo, ela é dividida em 3 categorias. A recuperação primária, que usa onde o fluido é jogado para fora pela própria pressão contida no reservatório. A recuperação secundária, que usa a injeção de água ou gás para poder jogar o fluido para fora, e as técnicas terciárias ou avançadas, que além de aumentar a pressão do reservatório, altera a propriedade dos componentes contidos no mesmo. Em relação à recuperação avançada de óleo, nós temos os métodos térmicos, químicos, miscíveis e microbiológicos. Dentre eles, os métodos térmicos é chamado de recuperação avançada térmica, ou TOR, e os 2 métodos mais utilizados são a injeção de fluido quente e a combustão in situ. Portanto, a motivação desse trabalho é basicamente a maximização do fator de recuperação, ou seja, o aumento da produção de óleo por meio de técnicas TOR, com foco na injeção de fluido quente
e, em particular, na injeção de vapor saturado quente, ou SOR, que, com base em teste de campo, mostram maior eficiência em relação às outras. O objetivo geral da pesquisa é, em conjunto com o mestrando Igor, implementar um simulador TOR composicional para fluxo de reservatórios de petróleo heterogêneos e alguns objetivos específicos, que é a formação e computação científica em modelagem e simulação de escoamento em reservatórios de petróleo, a aplicação de simulador composicional baseado em equações de estado para o EOR e implementar um simulador no ambiente integrado Python. Em relação à relevância do tema, a simulação de reservatórios atualmente é muito comum o uso de modelos bifásicos e trifásicos, por se tratarem de modelos simplificados e de baixo custo computacional. Eles abrangem boa parte dos problemas, só que em alguns problemas precisa o uso de modelos proporcionais, como em reservatórios onde esses proporcionais são muito relevantes, reservatórios maduros, onde apenas as técnicas EOR são eficientes, ou em reservatórios de óleo pesado, onde a gente usa as técnicas térmicas. Em relação aos reservatórios de óleos pesados, as técnicas térmicas visam o aumento da temperatura do reservatório, alterando as propriedades físicas do óleo, como gravidade específica, tensão interfacial e viscosidade, dando assim uma maior mobilidade ao fluido e aumentando assim o fator de recuperação do mesmo. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de um simulador de fluxo composicional para processo de recuperação térmica em reservatórios heterogêneos. A abordagem do projeto trata inicialmente com o estudo de técnicas de recuperação avançada de óleo, como a TOR e a injeção de vapor SOR, a modelagem do escoamento multifásico e multicomponente em reservatórios de petróleo muito heterogêneo, formulações numéricas conservativas, como as diferenças finitas e volumes finitos, estudo da linguagem em Python, estudo de linguagem de programação orientada a objetos em Python, e estudo de ferramentas e pacotes como de pré e pós-processamento, como o Gmesh e o Visit. Por último, temos desenvolver um método de recuperação térmica com foco na injeção de vapor a partir de simulador de fluxo isotérmico e composicional em reservatórios 3D, que atualmente vem sendo desenvolvido pelo grupo PADMEC, e, enfim, validar essas formulações de códigos por meio de problemas benchmarks encontrados na literatura. No resultado esperado, esperamos um método localmente conservativo implantado para simulação de injeção a vapor na ótica do simulador composicional. O simulador desenvolvido deverá ter acoplamento adequado com o simulador composicional baseado em equações de estado, que está atualmente em desenvolvimento no grupo do PADMEC, um tratamento adequado das leis físicas que governam o fenômeno, como a conservação de energia e a lei da termodinâmica, e resultados acurados quanto à utilização de simulador para o aumento da produção em campos de óleo pesado, e contribuir para pesquisas futuras na área de simulação EOR e TOR dentro do grupo PADMEC. Já para o setor de energia, a contribuição esperada é colaborar com um simulador composicional focado na recuperação térmica avançada, já que muitos simuladores composicionais já vêm sendo desenvolvidos, porém, poucos deles lidam com as técnicas de recuperação térmica. Possibilidade de simulação de reservatórios mais complexos e próximos da realidade, uma contribuição na área de computação científica, sobretudo nas áreas voltadas à modelagem e simulação de fluxo, ampliar a discussão sobre o uso de técnicas térmicas nas técnicas de recuperação avançada, e o aumento do fator de produção, pois, por menor que sejam, geram lucros enormes para o setor. No cronograma do trabalho, no primeiro ano, ele visa o aprendizado da linguagem Python básica e avançada, estudo básico de escoamentos composicionais, estudo sobre as técnicas térmicas,
tanto básicas como avançadas, estudos de diferenças finitas, ferramentas computacionais e auxiliar na implementação da formulação térmica. Já no segundo ano, continua o auxílio na implementação da formulação térmica e, por último, obter os resultados dos benchmarks encontrados na literatura. As disciplinas a cursar, ainda não cursei nenhuma, mas elas estão aí, são elas: elementos de geologia do petróleo, energia e meio ambiente, introdução à geoestatística, métodos matemáticos, simulação numérica dos escoamentos em reservatórios de petróleo e dinâmica dos fluidos computacional. Em relação a isso, eu ainda vou me programar para ver quais eu vou poder cursar durante esse período de 2020.3. Algumas observações pertinentes são o acesso à infraestrutura dos departamentos de Engenharia Mecânica e de Civil da universidade, acesso ao Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, o LITPEG, recursos físicos como sala, materiais bibliográficos e computadores, acesso à licença de programas acadêmicos de domínio livre, a extensa bibliografia na área de pesquisa disponibilizada pelo grupo PADMEC, e também acesso à plataforma de pesquisa do período CAPES. E, por último, a taxa de bancada do PRH, que permite a participação em vários eventos de caráter científico. E, basicamente, é só isso. Muito obrigado, pessoal. Alisson, muito obrigado, Alisson, muito obrigado. Cumprimos largamente, seu tempo foi 8h53, então estamos bem dentro do nosso horário. Só uma pequena observação. Eu solicitei ao professor Manuel, mas só para dar uma informação geral, pessoal. As disciplinas que serão ofertadas, fiquem tranquilos, bolsistas, que nós vamos consultar o corpo docente do PRH e, com certeza, nós vamos informá-los, viu, das disciplinas que serão ofertadas. Assim que, da mesma forma que nós fizemos para os alunos de pós-graduação, assim que os professores ofertaram, tanto é que vários dos nossos alunos não vários não, né? Todos eles estão pagando as disciplinas que foram ofertadas dentro do nosso PRH. Então, da mesma forma, faremos com os alunos de graduação, que isso é extremamente importante, que nós iniciemos essa rotina das disciplinas do PRH. Sr. Arthur, prazer em vê-lo, viu? Então, eu passo de imediato a palavra para a comissão, para a Sávia, Leonardo e para o José Antônio. Você viu a diferença, né, Sávia? Para o José Antônio, viu? Não é nem para o Leonardo e para a Sávia, mas aí vocês vejam, são comentários. Eu digo, quem é esse Zé Antônio que eu não conheço? Tá vendo, né, professor Antônio Barbosa? Leonardo está aí já em ação. Estou aqui. Léo, você quer começar, Léo, que você não estava ontem? Que você não teve no médico. Eu peço desculpas, eu não pude estar ontem, teve um compromisso médico que terminou se atrasando, né? Mas eu não sei como é a dinâmica, Antonino, eu não anotei perguntas durante a apresentação, mas me lembro de algumas. Quando você falou, olha, depois vai ter... Eu estou entendendo que a gente pode fazer algumas perguntas, é isso? Ao que foi apresentado? Podemos sim. Ontem fizemos como já estava, hoje nós temos tempo tranquilo, você pode fazer... Então eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas que me vieram à mente agora, nesse momento. E eu começaria dizendo que eu sou professor de métodos matemáticos para a turma de simulação de petróleo, né, da engenharia civil e também da geotecnia. Então, eu não ofereci porque é uma disciplina com muitos alunos e obrigatória, e eu tenho entendido que não era para ser oferecida nessa primeira momento de disciplina remota, mas eu vou ter que oferecer agora no segundo momento. Então, isso será feito, né, mesmo sendo uma turma grande e uma disciplina obrigatória, né, para destravar aí. Então, já deixo aí esse recado, tá certo? Eu achei as apresentações dentro do que eu tenho do meu conceito de PRH. Eu quero dizer que eu fui pesquisador visitante logo que eu voltei do meu doutorado e passei muitos anos ligado depois como orientador.
E eu me lembro que a ANP, ela dava muita importância a alguns aspectos dessa apresentação de projeto, que faz parte da avaliação. Então, é muito importante o projeto seguir escrito, eles vinham aqui e faziam a gente fazia apresentações para eles, né, nossos alunos, nesse mesmo modelo, só que ao vivo, né, e eles presentes vinham à comissão, e eles procuravam muito saber aspectos como a área, né, onde a área que a pesquisa se encaixava, né, eu acho que isso ficou bem observado nas apresentações que eu vi hoje e nos planos que eu li, a motivação, a aplicabilidade, onde isso vai ser aplicado, em que talvez alguns projetos mereçam uma atenção especial nisso, mostrar onde é que se aplica o produto concreto, a utilidade dessa pesquisa dentro dessa grande indústria, né, uma indústria muito grande, muitas áreas, e eles querem saber, principalmente, eles querem saber do aluno se ele tem a noção de onde ele está dentro dessa grande indústria. Além disso, o que é muito importante desse seminário, eles querem que os alunos tenham uma ideia desse tamanho de indústria e que eles querem uma interação entre os alunos de diferentes áreas, que ajuda a situar a pesquisa dele dentro da área. Então, aqui a gente vai ver pesquisa, e principalmente esse PRH, que tem essa característica tão multidisciplinar, tá certo? Então, o recado que eu deixo, assim, é fixar bastante nas suas apresentações. Eu me lembro que causava um certo desconforto dos alunos, porque eles pediam apresentações para leigos. Imagine que você vai apresentar para um leigo, para uma pessoa que não é da sua área. Então, vocês têm que puxar... Não é o caso aqui, eu acho que era ruim, causava um desconforto de fato, mas também tem que pensar que tem alunos de outra área, então a motivação é muito importante. Hoje foi apresentado, né, o Felipe colocou bem assim, a motivação, aplicabilidade, tudo que eu citei, produtos, em que área tá certo? Então, procurem esses aspectos também para os seus colegas, procurem fazer os seus colegas entender bastante bem a sua pesquisa, mas também, né, eu acho que deve entrar com certa profundidade nos temas, nas metodologias, né? É um balanço aí que eu acho que é importante ser feito. Essa é a minha avaliação geral. Eu teria uma pergunta para o primeiro apresentador, o Wagner, que ele falou de um processo que envolve a fabricação, né, de um biocombustível, né? Ou eu estou enganado? O Wagner continua aí? Não sei. Ele continua assim, professor. Tá. Mas também estou aqui com a orientadora dele, tá a professora Lourdinha também. Bom, então os orientadores podem responder, né, porque esse processo de fabricação de um biocombustível, ele envolve, eu vi lá no processo, uma estufa a 90 graus e tal, que é um gasto energético também. Existe na pesquisa uma possibilidade ou vai ser feito um balanço energético para ver se esse biocombustível, a fabricação, o processo de fabricação, né, a quantidade de biocombustível gerado, o poder calorífico compensa a fabricação. Eu sei que também envolve o uso, né, de resíduos, que tem um lado ambiental, mas do ponto de vista energético, existe essa preocupação? A nossa pesquisa ela é muito nova aqui no nosso laboratório, e a nossa ideia agora é, inicialmente, ver o potencial da gente conseguir extrair os lipídios dessa tecnologia de tratamento. Então, a gente não vai não vai verificar essa produção do biodiesel, mas sim a capacidade de extrair do consórcio, né, grânulo com algas. Entendi. Então, seria, de repente, uma pesquisa pode ser adicionada futuramente, uma outra pesquisa para ver esse balanço energético, né, para ver a viabilidade da aplicação da tecnologia. Porque tem um aspecto de você eliminar, né, esses produtos, né, e tem um aspecto energético também de transformação, né, do produto em um combustível. Mas é isso, era essa pergunta. E sobre o Alisson, né, que apresentou assim mais da minha área, não sei se ele está aí ainda. Estou sim, professor. Alisson, você apresentou sobre o método térmico, é isso? Ou eu me confundi? É isso mesmo.
Então, por que método térmico? Assim, no sentido de que tem uma... Eu sei que existem métodos térmicos assim, que são aplicados em várias partes do mundo, mas, assim, do ponto de vista... eu estou me colocando no lugar de uma pessoa da ANP e ele pergunta... Ele podia. Aí eu e o Vanderlei botamos 30, mas tem gente que tá botando 15, tem gente que tá botando 40. Lourdinha, teu microfone está aberto. Lourdinha. Lourdinha, desliga teu... Antonino, tu pode desligar o microfone dela. Professor Leonardo, você ainda está aí? Eu estou aqui. Antonino... Desculpa, é porque teve essa Agora. Então, porque o processo térmico tem algum campo-alvo no Brasil, ou é uma pesquisa, assim, de caráter mais geral? Porque você não falou nada com relação aqui no Brasil se aplica método térmico, por exemplo, você não fez nenhuma referência a isso. Sim. Inclusive de vapor. Não, então, o foco da pesquisa é o método térmico, em particular, a injeção de vapor saturado. E assim, focado, claro, no Brasil. Eu não coloquei nenhuma informação assim, porque eu realmente pequei nisso aí, ficou faltando, eu peço desculpa, mas focado tanto para o cenário brasileiro como para o geral. Certo. Então, você menciona, por exemplo, no Rio Grande do Norte, existe uma larguíssima experiência de injeção cíclica de vapor. E você também, quando for descrever um método térmico, você tem que, na sua pesquisa, você tem que fazer a pessoa que vai lhe avaliar, você tem que mostrar uma certa erudição, certo? Sobre os métodos térmicos. É o centro da sua pesquisa. Então, os métodos térmicos têm método cíclico, método contínuo, método SEGD, né, que é o gravitacional. Então, faltou também um pouco essa revisão global dos métodos térmicos, o mecanismo do método térmico, como é que ele atua. Eu sei, você está no início da sua pesquisa, eu estou chamando mais atenção do que pessoas que vão avaliar o seu trabalho numa apresentação vão querer saber, né? O método térmico, ele atua na viscosidade, ele faz com que o óleo ele vá mais percole mais facilmente pelo meio, tá certo? Então, faltou o mecanismo, né, o que é o método térmico, os tipos de método térmicos, tá certo? Para ficar uma revisão um pouco mais completa. Né? Posso intervir aqui? Por mim, sim. Sim, então, aí tem um pouco da responsabilidade do orientador, viu? Ele preparou uma coisa bem geral. Primeiro, que a gente pediu assim. Segundo, que ele está começando, ele está no começo do começo. Terceiro, porque eu não tive tempo de olhar exatamente. Eu olhei diagonalmente a apresentação, gostei muito, achei a apresentação dele ótima, mas não tive tempo de ensaiar com ele e tal. Do tempo que foi concluído para o tempo que foi apresentado, nesses últimos dias eu não tive tempo. Então aí tem um pouquinho do meu, mas eu gostei muito, eu acho que ele fez bem na linha do que eu tinha pedido, uma coisa bem geral, dizendo que ele vai trabalhar com o Igor, que é isso que ele vai fazer. Então, por exemplo, quando você falou de cíclico contínuo, auxílio gravitacional e tal, isso é uma coisa que eles vão começar a estudar agora. Você citou, eu tenho uma tese do menino do Rio Grande do Norte que é bem isso, e ele vai seguir um pouquinho a linha, dar uma olhadinha agora implementando os métodos que você já conhece, que a gente trabalha, MPFA, não linear. Eu estou pensando como é que ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar 2D, 3D, se eu deixo o 3D para o menino do mestrado. A gente está começando composicional agora, não sei se tu se lembra que a gente sempre fez muito focado em método numérico, água, óleo, então a gente está começando composicional agora. Para você ter ideia, eu tenho uma aluna de IC fazendo composicional, é uma menina diferenciada, dessas, foi minha monitora de termo, ela é muito diferente, é muito fora da curva, já avançou brutalmente, e aí eu estou começando a montar um time para trabalhar dentro desse composicional, junto com o Paulo, eventualmente Ramiro também, e a gente está de olho nesse edital da Galp agora. Não sei se você chega... Tá de olho todos os editais, né? Agora, mais do que nunca. É isso. Não, eu quero dizer, Darlan e Alisson, que eu não estou criticando, não. Eu achei que todas as apresentações foram muito boas, inclusive a última agora do Alisson. Não estou...
eu só estou me colocando mais no papel do... Imagine aquele cara chato pra caramba. Como era o nome dele? Não sei nem se está mais lá. Lembro demais. Lembra, né, dele? Lembro demais. Aquela galera lá, o Antônio também lembra, o que era diretor da ANP, que vinha com esse tipo de pergunta. Depois virou diretor do IBP, eu acho. Então, exato, que foi depois diretor do IBP. Que são perguntas que para tirar o aluno da caixa, da pesquisa dele. Claro. Né? Então, eu acho muito importante, eles valorizam muito isso, é isso que eu estou tentando chamar a atenção aqui, e eu acho que vale a pena. A gente olha demais aí, também, né? Mas eu gostei da apresentação, tá certo? Uma última pergunta o que vocês também eu acho que importantíssimo, porque existem softwares comerciais, o Alisson falou que não são muitos, de fato não são, né? A gente conhece, que eu saiba, o GEM da CMG, né? Que fazem esse tipo de coisa, e seria bom também mostrar as fragilidades, os pontos onde vocês, dentro desses softwares comerciais amplamente usados na indústria, o que é que vocês vão fazer, quais são os pontos, o que é que vocês querem explorar que eles não fazem bem. Eu acho muito importante essa contextualização, né, para até uma maneira de você vender sua pesquisa, né, para uma empresa, dizer, olha, vamos avaliar essa fragilidade desse software, porque se vocês estão criando um software novo, tem que ter uma coisa que seja melhor do que o comercial, né, então é bom também ver o que é que os comerciais fazem, porque são de amplo melhor, uso, né? Ô, Léo, melhor não, eu não quero dizer que nunca vai ser melhor. Mas, assim, diferente, com certeza. A gente quer fazer já no contexto, no futuro, que seja multi-escala, multinível, entendeu? Mas muita coisa que a gente faz... Física, eu vou me meter, malha não estruturada. Oi? Muita coisa que a gente faz na Petrobras, dos nossos projetos, não é fazer... Nosso software não é melhor do que o da Petrobras, esse que a gente faz geomecânica. Mas a gente sempre está fazendo aquele ponto fraco do software que o pessoal da indústria sente e diz, olha, dá uma testada aí, dá uma avaliada nesse probleminha aqui, vê se esse negócio bate mesmo com o que o teu software dá, entendeu? É nesse sentido aí. Mas diga lá... Se você souber, me ajude. Por exemplo, eu vou ter que fazer um projetinho agora para esse edital da Galp. Se você puder me dar uma força nisso aí, help me, my friend. Eu ia na linha de malha não estruturada, multinível, etc. Mas se você puder... Eu vou fazer só uma observação que, né, eu vou aproveitar só... Assim, vejam, o propósito em si, né, eu concordo com o que Leonardo disse, inclusive ontem nas apresentações também fizemos algumas observações, eu sabia sobre, inclusive, questão de relevância, mas uma coisa assim que eu vou ressaltar, né, que o Léo falou, muito importante, inclusive algumas observações podem ser feitas depois em relação a ressaltar a relevância, mas o objetivo em si não é avaliar essa questão técnica agora nesse detalhe, porque senão a gente vai entrar numa discussão, isso sempre fez parte dos seminários, que não é o objetivo agora, porque os alunos eles estão apresentando, na verdade, é o projeto que eles começaram a trabalhar, basicamente começaram, então a gente está vendo qual é, na verdade, a proposta, muitos deles talvez ainda não tenham nem se aprofundado nos seus detalhes, então assim, não vai valer a pena ir para esse tipo de detalhe agora, entendeu? Assim, para essa avaliação Antônio, muito técnica. Mas eu gostei muito da intervenção de Léo, porque... Não, foi muito boa, mas é só porque assim, senão a gente vai se alongar, porque o Ramiro já vai comentar alguma coisa e vai virar uma discussão sobre o método, foge um pouquinho ao objetivo que foi proposto para os meninos e para essa primeira apresentação. Só um adendo para a gente não se estender muito. Tá bom. Mas deixa o Ramiro falar. Pode falar, Ramiro. Não, agora eu fiquei com vergonha, não vou falar mais. Porque senão vamos começar uma discussão sobre métodos térmicos, né, de recuperação, inclusive não é bem o propósito agora nesse momento, era mais para todo mundo, assim, inclusive foi ótimo ontem também conhecer o que todo mundo se propôs a fazer inicialmente, né, essa diversidade enorme, e ter uma ideia. E aí todas as sugestões são bem-vindas, né, inclusive no ponto de vista de já ir melhorando a apresentação dos meninos, né, dos alunos e alunas, mas não assim entrar no âmago do detalhe técnico, né, porque inclusive é muito disciplinar. Antônio, por favor, vou só fazer uma intervençãozinha, viu, Leonardo e Darlan. O objetivo lógico desse seminário é muito mais um
de conhecimento, da gente sim conhecer o que é que cada um está fazendo e justamente ver as possibilidades de integração. Esse é o objetivo. Não estamos nesse momento, como é uma fase inicial, lógico, é importante que cada um possa colaborar, não é, para a melhoria do projeto individual de cada um dos participantes do PRH, mas, sobretudo, o objetivo, lógico, é nos mantermos em atividade, nos conhecermos e que a gente possa possibilitar cada vez mais a maior integração. Agradeço muito a Léo, eu acho que essas intervenções foram muito boas, a Darlan, tudo, mas nesse momento. E outra coisa, eu tenho sido fui ontem muito rígido, viu, Léo, com os tempos, porque aquela história, muita, sabe, já teve compromisso para sair, lógico, eu sei que nosso horário vai até as 14h15, viu? Paulo acabou de me enviar uma mensagem que não pôde nem entrar porque teve um amigo nosso comum faleceu aí de Covid e não era nem tão, eu estou dizendo, não era mais ou menos da minha idade de Paulo, então isso abala muito, eu estou dizendo, lógico, a gente fica brincando que eu daqui a pouco chego já estou na fase dos idosos, mas realmente ele não pôde, passou batido, mandou uma mensagem no Zap, realmente o nosso amigo comum faleceu depois de 18 dias em UTI, isso realmente abala muito, né, só para dizer a importância de nós nos mantermos, né, isolados e se cuidando, porque realmente é uma doença muito traiçoeira. Eu sei que tem nada a ver com o nosso seminário, é só contextualizando e também dando uma satisfação pela ausência de Paulo Lira, mas que ele teve ontem foi muito boa a participação de quem pôde, hoje está sendo maravilhoso, e o objetivo, eu acho que é justamente esse de nos integrarmos, avisar todo mundo, viu a pergunta de Wagner, etc., nós temos uma secretaria no PRH, com o e-mail já divulgado que todos vocês recebem, então qualquer dúvida sobre disciplina, nós vamos estar sempre em contato, e outro, pessoal, essas nossas apresentações estão sendo gravadas, nós vamos disponibilizar, quem puder ver e procurar colaborar, vamos colaborar, o intuito nosso não é prosseguir com esse conhecimento, o nosso PRH é um PRH com muito, assim, diverso, e um corpo docente muito extenso, nós somos 30 professores, né, oficializados na primeira chamada, quer dizer, na primeira proposta, com a intenção de ampliarmos ainda mais, temos já colegas que estão orientando e participando já do PRH sem estar oficialmente, mas a ideia, nesse primeiro momento, é de nos conhecermos. Eu agradeço enormemente, não é, a participação de Ramiro e tal, e nós vamos ter, acredito que a oportunidade de discutir mais a fundo as questões mais técnicas, viu, Darlan? Ramiro... Só queria agradecer ao professor Leonardo aí, que é bom, esse tipo de coisa é o que a gente precisa para responder as perguntas da indústria, do PRH. Eu fui aluno do PRH e Léo foi meu PV, né? E a gente sabe como a gente é exigido nisso aí. Não, isso... Valeu, a discussão. Obrigado aí, hein? Obrigado, Antonino. Obrigado a você, Léo. Obrigado. Eu acho, lógico, a nossa fortaleza é justamente essa, né? Que nós temos ex-coordenadores de PRH, ex-PVs, ex-bolsistas, e eu espero que realmente... E é muito importante essa maneira que Leonardo ressaltou, que é a maneira de nos prevenirmos que nós vamos ser avaliados, vai vir uma comissão aqui, logo que acabar isso, e o intuito de cada um de nós é, com certeza, fazer com que o nosso seja mais forte a cada dia. Antônio, por favor. Léo, você terminou? Pode terminar. Você ainda tinha alguma... Não, eu parabenizo todos que apresentaram e passo a palavra aí. Próximo. Obrigado. Okay. Antônio, é com você, a bola está com você, Antônio. Veja, essas observações de Léo foram, né, como o Darlan também observou, nós fomos alunos, né, fomos avaliados várias vezes, foi fundamental. Por exemplo, do ponto de vista de quem observa e não trabalha, né, especificamente com algumas áreas, como, por exemplo, biocombustíveis ou produção de biocombustíveis, e como Léo observou, por exemplo, da primeira apresentação, e eu comentei ontem, né, algumas dessas tecnologias, elas acabam sendo desenvolvidas com mais a escalabilidade, né? Eu ontem comentei, é sempre importante, e Léo perguntou, por exemplo, qual é o balanço energético, se isso tem realmente, assim, vai ter um potencial de aplicação ou está no início, isso é uma coisa que também é importante deixar claro, ou seja, é algo que está se pensando em desenvolver e se observando ainda as fases de desenvolvimento, ou é algo, por exemplo, que já foi aplicado, né? Porque a geração de biocombustíveis, a geração de combustível nesse aspecto,
desde o atendimento a uma pequena comunidade até a distribuição em grande escala, ela tem sua importância, né? Todos são importantíssimos, e é bem importante deixar isso, porque quem não trabalha na área, né, não vai ter informação sobre o nível de desenvolvimento que já tem aquele processo, então é super importante. Por exemplo, o Léo comentou dos métodos térmicos, né? O métodos térmicos é também isso que é apresentado, aplicado para recursos não convencionais, também existem, né? Não é só um método de recuperação avançada, né? Uma observação também à parte, então, e Léo comentou, ou seja, é uma forma de, né, não só de recuperar reservatórios que já chegaram no final de sua vida de exploração inicial, né, previsto inicialmente, como também de reservas que não são tratadas como convencionais. Então, esses aspectos são importantes e muito importante sempre ressaltar essa relevância, né, e aplicabilidade, como o Léo falou. Então, acho que todas as apresentações também foram muito boas. Acho que os projetos têm potencial dentro do que a gente, né, acompanha e espera dos vários programas, né, tudo que tem essa vertente para a energia. E também agradeço a participação de todos e aí a organização do professor Antonino. Professor Antonino? Professor Antonino, você está conosco? Estou sim, Antônio, não, estou sim. É que tem hora que eu não estou lhe ouvindo tudo. Perfeitamente, ainda estou preparado pela notícia. Fique à vontade, mas... as observações gerais foram só essas. Muito boas apresentações, o Léo também ressaltou essa questão de sempre pontuar a aplicabilidade, tanto no Brasil, quanto de pesquisas que já têm alguma aplicação voltada para o aproveitamento econômico. Isso é sempre importante. Hoje, vamos ser cada vez mais cobrados nesse aspecto, né, principalmente nesse programa que tem uma especificidade muito grande de atendimento às demandas do país. Né? Muito obrigado. Olha, só para eu acho complementar, ontem eu fiquei tão emocionado que eu falei quinta-feira como se fosse uma quinta-feira tão distante e foi hoje. Então, só para lembrar vocês que nossos seminários continuarão na próxima semana, na quarta-feira é happy hour e na quinta é hora do almoço. Então, lembrando também que eu mostrei para vocês, hoje tivemos, as ordens foram por sorteio, nós tivemos da área de biotecnologia, não é? Wagner e Felipe, e da área de biocombustível, que foi Ítalo, e, por final, na área de fluxo, simulação aí do Padimec, que foi Alisson. Então, e na próxima semana, você receber o e-mail, não tem aqui de cabeça, mas nós teremos 29h30, espero contar com a participação de todos, a colaboração de todos. Nós vamos, como eu disse, nós vamos enviar para cada aluno orientador os comentários, observações, que nós já fizemos uma avaliação, quer dizer, lógico, no intuito, viu, de colaborar, porque nossa intenção é que no nosso site todos esses planos serão publicizados. Então, eu quero, lógico, a intenção nossa é que fique tudo direitinho, tudo dentro do string, não é, para que a gente tenha o cuidado de fazer as correções devidas e que nós vamos publicar todos os planos de trabalho de cada bolsista, está lá no nosso site, para quem quiser consultar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas por nós. Perfeito, pessoal? E aí, agradecer sempre a todos, quem quiser dar uma palavra, nós estamos aí a 13h59, 14 foi a linha divisória, nós botamos 14h15 para aqueles professores que vão dar às 14, poder atrasar um pouquinho, e a gente tentar acabar às 14, então nós sabemos que vários de vocês, sabe, já foi, muitos vão dar aula agora às 14 horas, são 13h59, lógico, como eu sou fiel à nossa combinação, quem puder permanecer um pouco mais será de grande valia, será ótimo. Aí o professor Emanuel já está aí, não é, de corpo inteiro. Por favor, professor Emanuel, pode dar dúvidas, falar da sua disciplina. Boa tarde a todos. Me somo aí aos parabenizações aos que apresentaram os seminários na tarde de hoje, de ontem também, né?
dizer que parece bastante claro aí que nós temos muitas interseções possíveis entre diferentes grupos e docentes aí dentro desse PRH, dada a multidisciplinaridade aí das pesquisas, né? Também tenho, na verdade, dois pontos, Antonino. O primeiro é em relação à disciplina de energia e meio ambiente. Nós ofertaremos agora no período emergencial para a graduação, né? A gente está ofertando nesse momento, mas no nível de pós-graduação, mas em agosto, agora, se não me engano, 17 de agosto, inicia no nível da graduação no modo remoto, né? Então, já podem lá solicitar participação na disciplina de energia e meio ambiente, né? E um outro ponto que eu acho que seria interessante para esse grupo tão diverso do PRH, Antonino, seria nós termos a construção aí de seminários temáticos, né? De repente, a gente pode ter aí num período de tempo aí ao longo do PRH, alguns seminários mais voltados para a área de extração de petróleo, para a área de biocombustíveis, para a área de solar também, que faz parte, né? Enfim, tentar darmos aí um entendimento mais amplo para todos os participantes aí do PRH e tentarmos ver aí as similaridades de pesquisa e possibilidades de interação entre os diferentes atores aí, né? Eu acho que pode ser uma coisa importante também, viu? Bom, dito isso, já me dou por satisfeito aqui. Obrigado, Antonino. Muito obrigado, Emanuel. Nós vamos sim, viu? Só para dar informação, a professora Elielza já fez a mesma sugestão e já se colocou à disposição, viu, Emanuel, para fazer um seminário na área de solar, muito interessante, sobre um projeto, uma aplicação do grupo, não é, de fontes alternativas de energia de solar, e para a região semiárida eu acho muito interessante. Então, lógico, nós vamos cumprir essa primeira agenda que vamos acabar na próxima semana, se Deus quiser, no dia 30, e aí vamos começar, lógico, dentro, para não haver nenhum conflito entre as disciplinas, etc. Esse momento é um momento muito assim, apesar de estarmos com as disciplinas da pós, mas a graduação, quando começa a carga, é muito maior, e nós vamos procurar, né, não atrapalhar nesses horários que nós escolhemos justamente para que perturbasse o mínimo possível, né, as aulas, que foi na hora do almoço e no final da tarde, apesar que ainda tem aulas que são dadas nesses horários. Né? O professor Ramiro não pôde participar ontem, que estava em aula, e sempre é impossível atender todo esse grupo, né? Todo esse grupo, entendeu? Em relação a poder. Mas a gente vai tentar ao máximo poder fazer com que nós escolhamos o horário que todos, quer dizer, o maior número de membros, de participantes do PRH possam, evidentemente, participar desses seminários temáticos. Pessoal, estamos aí ainda no nosso horário, impreterivelmente às 14h15 fechamos em cadeia nacional, mas até lá, lógico, aqueles que, a professora Lourdinha simpática aí, sempre dando essa... Olha, isso é um grupo forte, Bruno e Lourdinha aí, ó, um cheiro grande, Lourdinha. Mas, pessoal, quem, lógico, tiver algum comentário que possa somar, lógico, aqueles que tiverem algum compromisso, por favor, tá certo? Estejam liberados para os seus compromissos. Agradeço enormemente, não é, a comissão gestora pela colaboração de sempre. Alan, que é o nosso Alan, você não quer dar uma palavrinha? Pelo menos se apresente. Olha, Alan, nós não tivemos no seminário passado, viu, Manuel? Alan é nosso PV, ele é da área de biocombustíveis, é isso mesmo, né, Alan? Biocombustível. Biocombustível, não, Alan, eu fiquei um pouco, mas dê só eu sei que você vai fazer sua apresentação, mas você podia fazer uma apresentação, não é breve, não é, contando um pouco da sua formação, de onde você veio e que está conosco, já como nosso PV, esperando finalmente para a efetivação, né, junto à nossa universidade, NP, etc. Por favor, Alan. Obrigado, professor, pela oportunidade. Boa tarde a todos, meu nome é Alan. Eu sou formado na casa, na UFPE, fiz graduação, mestrado, doutorado. Atualmente, né, estou fechando um ciclo agora de um pós-doutorado na UFAL, a Universidade Federal de Alagoas. Eu fiz tanto graduação, mestrado, doutorado em engenharia química, trabalho na área de simulação de processos químicos, avaliação técnico-econômica, otimização também. Durante o meu doutorado, eu também
fiz um ano de doutorado de sanduíche na Universidade de Waterloo, no Canadá. Então, eu estou entrando agora no PH 48, seguindo a mesma linha de pesquisa, trabalhando agora com a produção de biodiesel a partir de etanol, simulação, e equilíbrio de fases também. Eu tenho uma vertente de trabalhar com a parte de equilíbrio líquido-vapor, líquido-líquido, líquido-líquido-vapor, porque eu fui orientado pelo professor Luiz Strajevich, da UFPE, que é o coordenador do Laboratório de Combustíveis, e ele é especialista nessa área de termodinâmica. E é um prazer, então, participar. Foi ótima as apresentações que eu vi. Eu vi que, realmente, o PH 48 ele é multidisciplinar e, de certa forma, eu vi até alguns pontos que eu posso agregar para alguns alunos, porque eu também, na UFAL, que eu estou saindo agora, eu estava num projeto de modelagem e simulação de produção de biohidrogênio, né? Então, tem essa parte de produção de biogás e, de certa forma, vai ser interessante para mim para seguir também e ver alguns projetos nessa área e, de certa forma, se eu puder, eu vou tentar contribuir também. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Tranquilo, professor Antonino? Claro, Alan. Eu tinha fechado o microfone e já estava lhe respondendo com o microfone fechado, né? Mas ótimo, Alan. Muito obrigado pela apresentação. E aí, pessoal, quem quiser fazer mais alguma intervenção, fique à vontade. E se todos forem de acordo, nós podemos terminar também, não é? 5 minutos antes, 10 minutos antes do tempo combinado, e cada um vai, não é, cuidar das suas múltiplas atividades. Boa tarde, professor Antônio, me ouve? Floriano. Boa tarde a todos, mais uma vez. Bem, o professor Leonardo comentou que foi proposto aos bolsistas que essa apresentação fosse também para leigos. Então, eu vou me posicionar nessa visão. São duas observações. Na apresentação do Wagner Messias, eu senti que as telas que ele apresentavam eram muito complexas, principalmente a primeira, e isso não me ajudou a compreender ao que ele estava falando. Pelo contrário, assim, atrapalhou. Tá certo, Wagner? Você dá uma olhada para que o que você coloque na tela seja também compassado, de maneira que aquele ajude a explanar, mas que não polua a visão de quem está observando. E outra coisa que eu observei foi na apresentação do Alisson, foram a questão ortográfica, tá certo? Eu notei certas palavras lá, depois eu vou passar por e-mail o que eu notei, mas que são erros que chamam a atenção e que numa apresentação a um público, digamos, externo, isso já vai contar negativamente da visão de quem está te avaliando. É isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, só para quem falou com vocês agora, viu? Eu estou fazendo a apresentação, foi Floriano, que faz parte da nossa secretaria. Não sei se vocês estão vendo a minha tela, mas Floriano, estão vendo aí minha tela? Não. Nós temos na secretaria, contamos com a colaboração de Alene Ramos e Floriano Melquiades. Então, esses dois estão aqui também o nosso e-mail. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer necessidade, vocês podem nos encaminhar por e-mail, tá certo? Que a gente vai procurar isso para qualquer participante do PRH. Bom, um prazer, Floriano, e ao Alan também, que apresentou aí o PV, né? Nosso PV, que é tão importante. Exatamente. Eu fiquei aqui, não sei. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não sei se congelou, não. Estão me ouvindo? Sim. Não, só aproveitar novamente que eu tinha passado. Para quem não sabe as nossas áreas, para quem não esteve presente, é sempre bom. O nosso PRH, ele atua nessas 6 áreas: geologia do petróleo, caracterização de reservatórios,
essa área é ligada ao programa de pós-graduação, Departamento de Geologia, programa de pós-graduação em Geociências. Nós temos aqui métodos computacionais em geomecânica da Engenharia Civil e do programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Simulação numérica aplicada em meios porosos é da graduação de Engenharia Mecânica, pós-graduação de Engenharia Civil. Biotecnologia Ambiental, graduação em pós-graduação em Engenharia Civil. E tomografia X e gama aplicada a meios porosos, biocombustível e energia solar, é a graduação em engenharia de energia e do PROTEM, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares. O nosso corpo docente é esse, tá? Por área que eu fiz aqui a apresentação, nós somos 30 docentes, que foram os docentes que foram, ou que participaram do formulário da proposta inicial do nosso PRH. Nós temos, fazem parte do PRH, professores do Departamento de Engenharia Civil, Mecânica, Geologia e Energia Nuclear, como também professores do Centro Acadêmico do Agreste. Então, professores que colaboram com o pessoal aí de simulação numérica, lá de Caruaru, Alessandro e Fernando, e tem também lá na parte do dentomografia, Arthur Coutinho. Então, esse é o nosso corpo docente. Nós já temos já incorporados ao nosso PRH, tem aí as Brunas, não é, na área de biotecnologia ambiental, e Fabrício. Então, pessoal, eu acho que essas informações são informações para muito mais atualizar todos vocês. Importante que cada vez mais, vocês estão vendo aqui que nosso site, é importante que a gente vai tentar ao máximo estar atualizando, vai estar no site, como eu falei para vocês, não é, os projetos, os bolsistas, os docentes, nós estamos complementando, então isso tem uma demanda também para cada área poder fazer uma apresentação e que isso vai fazer parte do nosso sítio, né, do nosso site. Então, pessoal, e aqui, não é, eu finalizo mostrando a nossa secretaria, como eu disse a vocês, a Lene e Floriando, nós estamos aí como, não é, a coordenação, e se Deus quiser, a partir agora de agosto, contando com Alain, que Alain, o PV tem uma função importante na gestão do programa, então o PV vai funcionar, não é, com a transversalidade importante, ele vai nos ajudar a estabelecer toda essa rede de integração, eu vejo dessa forma assim, muito simplificada, lógico, um papel muito mais importante, mas eu acho que é extremamente, de forma bem resumida, o papel do PV vai ser ao mesmo tempo um gestor, como um elemento integrador das pesquisas, não é, da atuação de diversas áreas aí do nosso PRH. Então, pessoal, se alguém quiser ainda fazer alguma intervenção, nos restam 2 minutos, são 14h13, e 14h15, impreterivelmente, nós... Professor Lourdinho, pode falar aqui dentro do mano, pode levantar e falar, abra seu microfone e nos dê o prazer de ouvi-la. Boa tarde a todos. É só parabenizar pelo evento, muito importante, e queria fazer um pequeno comentário. Uma coisa é um seminário, o primeiro, que, claro, é um teste, a gente está vendo aí como é que foi cada apresentação, a profundidade, os detalhes, e outra coisa é os que virão, noutra rodada mais para frente. Eu acompanho a sugestão do colega que seja mais temático para que a gente possa aprofundar mais. Ter alguns seminários, de vez em quando, alguns basicão, onde todo mundo entende tudo, é interessante, mas fica num nível muito baixo. Acho que para os nossos alunos o desejável é que a gente tenha as duas coisas. Seminário de conhecimento, com coisas mais simplificadas, de forma que entenda todo mundo, ou talvez o primeiro minuto, uma contextualização, mas eu acho que a gente tem que andar para aprofundar os assuntos. E, infelizmente, não vai dar para todo mundo acompanhar tudo. Então, tem que, a gente, digamos assim, dosar isso aí, mas eu sou favorável que a gente aprofunde mais para que a gente acelere mais, digamos assim, o conhecimento.
É a sugestão. Queridos, Lourdinha, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, às 17 horas, são 14h15. E como é de praxe, eu desejo a todos uma excelente continuação de tarde, um bom trabalho e até a próxima oportunidade de nos encontrarmos. E faz-se cadeia nacional o nosso PRH, o nosso seminário no dia de hoje. Um cheiro a todos, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau a todos. Tchau, tchau.